Boa tarde a todos. Voltei para fazer a leitura da nossa leiturinha de hoje, tá certo? A nossa leiturinha de hoje, ela vai estar no livro das crianças, tá certo? Crianças, no livro de vocês. Ela vai começar na página 115 e termina na página 116, tá certo? Eu vou estar abrindo, tá certo? Pra gente começar a leiturinha e vocês vão acompanhando no livro de vocês. Leitura, história em versos. Toda vez que vocês virem um texto que ele é chamado história em versos, tá certo? Na verdade, esse texto é um poema, porque o poema ele tem versos e ele tem estrofes. Lembrando que versos são as linhas e estrofes são os pedacinhos, tá certo? Vamos lá, vamos começar a leitura desse poema. O nome desse poema é O Caracol, tá certo? Vamos ler esse poema. O caracol. Aqui, ó. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou: "Ah, eu não posso voar." O caracol viu um grilo, o grilo passou pulando. O caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma cigarra, a cigarra passou cantando. O caracol falou: "Ah, eu não posso cantar." Mas vejam só, falou o caracol: "Eu tenho casa para morar." Olha só o caracol aqui, ó. Ele tem uma casinha, a casinha dele, ele sempre leva nas costas, tá certo? Vamos voltar agora e vamos observar o seguinte. Lembram que todo poema, ele tem versos e tem estrofes? Vamos ver quantos versos tem esse poema, lembrando que versos são as linhas, tá certo? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos virar a página para a gente contar o resto? 13, 14. Então, esse poema, ele tem 14 versos. E quais são os versos? Versos são todas as linhas, tá certo? Do nosso poema. Vamos contar quantas estrofes agora tem esse poema? Lembram que estrofes são os pedacinhos? Então, vamos contar? 1 pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Vamos virar a folha? E 4 pedacinhos. Então, temos 4 estrofes nesse poema. E esse poema falou de quem? Falou do caracol, não foi isso? E também, esse texto que lemos, além de ser uma história em versos, também é um poema, tá certo? E se observarmos uma coisa nesse texto, podemos ver que tem palavras que elas estão escritas com uma letra bem mais escura, ó. Voando, deixa eu marcar aqui, ó. Voando, pulando, cantando. Essas palavras, se observarmos, elas rimam. Voando, pulando, cantando, voando. Então, esse texto tem rimas? Tem. Quais são as rimas? Voando, cantando, pulando. Vamos ver se tem mais alguma. Não. Temos apenas essas 3 palavras que rimam, não é isso?
E também temos aqui, ó, voar, pular, cantar. Essas palavras também rimam. Lembram que palavras para rimar, elas têm que ter o final parecido e o som também? Não é isso? Então, esse texto é um poema. Ele tem versos, ele tem estrofes, ele tem rimas. Ele tem 13 versos, tem 4 estrofes, tem 6 rimas e é um poema, não é isso? Agora vamos para a nossa atividade, que será escrita no caderno. Peçam para que os pais de vocês escrevam no caderno, para depois vocês responderem, tá certo? Na nossa atividade tá assim, ó. A atividade é escrita no caderno. Aí a primeira pergunta. Marque um X na resposta correta. Qual é o gênero desse texto? Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um bilhete, ele é um poema, uma letra de canção ou uma lista? Vocês vão pensar um pouquinho, vão lembrar que texto é esse e na alternativa correta vocês vão marcar um X, tá certo? Lembrando que só pode marcar uma resposta. Tá certo? Deixa eu só voltar. Pronto. Segunda perguntinha. Pinte com lápis na cor azul os versos. Lembram que os versos são as linhas? Pronto. Vamos pintar cada linha com um lápis na cor azul. Outra perguntinha. Circule com um lápis na cor verde as estrofes. Lembram que as estrofes são os pedacinhos? Então, em vez de pintar, a gente vai circular agora essas estrofes com um lápis na cor verde. Tá certo? Próxima perguntinha. Conte quantos versos há nesse texto. Então, agora você vai contar quantos versos tem nesse poema. Lembrando que versos são as linhas. E vai colocar o valor aqui. Próxima pergunta. Quantas estrofes? Lembram que estrofes são os pedacinhos do texto? Agora vocês vão voltar lá no texto, vão contar quantos pedacinhos tem esse texto e vão colocar aqui, tá certo? A quantidade de estrofes que tem ele. E por último, última perguntinha. Esse poema tem palavras que rimam? Aí vocês irão responder se sim ou não, tá certo? Se tiver, coloca sim. E se não tiver, coloca não, tá certo? E se tiver, você vai dizer quais são as palavras que rimam. E vai escrever aqui abaixo, tá certo? Nessa perguntinha. Que vai estar escrita no caderno de vocês, tá certo? Essa é a nossa atividade, tá certo? Depois da nossa leiturinha. E logo mais eu vou estar enviando as nossas próximas atividades, tá certo?